Boa noite! Seja bem-vinda, Nutri! Eu sou André Lins, eu sou especialista em fazer você se tornar uma rainha da nutrição infantil. E hoje eu vou te ensinar como você vai chegar no faturamento de R$6.000 ou mais. O mínimo que eu quero é que você fature R$6.000 na nutrição infantil. E que assim, quando você chegar nesse faturamento, você só vai acelerar cada vez mais. E vai chegar nos 10.000, nos 15.000, porque sim, é possível ter uma vida digna, uma vida de luxo, uma vida onde você vai poder pagar um estudo bom para os seus filhos, pagar um plano de saúde para sua mãe, vai poder viajar, vai poder ter seu consultório próprio, se esse é o teu sonho. Enfim, independente de qual é o teu sonho, Nutri, você precisa ter essa meta, esse desejo de querer crescer sempre o seu faturamento. Afinal, ninguém vive de amor. Se a gente trabalha com nutrição infantil, a gente trabalha porque a gente ama o que a gente faz. Nós amamos estar com as crianças. Nós amamos sentar com as crianças, acolher as famílias que chegam chorando no nosso consultório, implorando por ajuda. Mas nós temos que ter então esse retorno através do dinheiro. Nada mais é que uma moeda de troca. Você trabalha, você estuda, você se dedica e as famílias vêm então com o dinheiro te retornando aquilo que você fez com tanto amor, aquela doação que você fez de uma forma tão linda para a criança e para aquela família. Então, Nutri, quando a gente fala de nutrição infantil, eu preciso te falar que existem várias formas de você crescer o seu faturamento. Não é somente consultório. Consultório é uma das formas e geralmente é a preferida da maioria. E nós vamos falar aqui como chegar nesse faturamento de 6.000. Mas o mais interessante dessa live é que você entenda como chegar nos 6.000, que a partir do momento que você vê, você não vai mais conseguir desver. Então você vai ver, cara, eu consigo chegar por esse caminho nos 6.000, então eu vou atrás desse caminho. Eu consigo chegar nesse caminho aqui, eu consigo chegar através desse caminho. E vamos aproveitar que tá aí chegando o final de ano, é aquela fase onde a gente começa a refletir muito sobre o nosso ano e o que a gente pode fazer de diferente no próximo. Então 2023 é o ano que eu quero que muitas Nutris cheguem no faturamento de pelo menos R$6.000. É o mínimo que eu espero para todo mundo. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. É porque eu não tô vendo vocês. Se tiverem dúvidas, me mandem. Que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, tá? Então vamos lá. Quais são as 5 formas de faturar R$6.000 com nutrição infantil? A primeira vez que eu, Andréa, faturei R$6.000 não foi só com atendimento. Eu vou mostrar pra você como que foi, o que eu estava fazendo na época que me fez chegar nesse faturamento. Eu ensino sobre empreender, além de consultório, na nutrição escolar, em grupos e cursos online, algo que eu sempre gostei muito de explorar, mas se não for do seu perfil não tem problema algum. Você também pode fazer oficinas culinárias, que a gente vem trazendo aí bastante orientação sobre isso. Fizemos até uma oficina à parte, né, para ensinar a fazer as oficinas culinárias. Tem Nutri fazendo de Copa do Mundo, já tem Nutri fazendo de Natal, que vai fazer de férias. E essas oficinas também é possível você faturar aí até R$1.000. E dá para também faturar com as consultas, mas não só as consultas individuais, mas com os programas nutricionais. Então vamos pensar na possibilidade 1, onde você vai atender somente. Quantas consultas eu preciso fazer para chegar no faturamento de R$6.000? É claro que vai depender de quanto você cobra na sua consulta. E isso é algo individual. Eu ensino sobre quanto cobrar, são vários critérios a se olhar nesse momento. Inclusive a região que você atua. Então você pode fazer uma pesquisa de mercado na sua região para ver quanto que as Nutris estão cobrando aí. Não quer dizer que você deva cobrar o mesmo, mas para você ter uma noção.
não cobrar nem muito menos, nem talvez muito a mais. Eu ensino também você a olhar na tabela do seu sindicato, da sua região, e pelo menos ver o mínimo que o sindicato indica para essa consulta individual, seja no consultório, seja a domicílio, que os valores são diferenciados, e que também você pense quanto que você quer de salário. Então, se você sabe que você quer um faturamento de R$6.000 e você sabe que você tem à disposição na sua agenda, vamos supor que você é mãe de um bebê pequeno, e você vai conseguir um suporte, uma rede de apoio aí para você conseguir atender 2 períodos na semana, uma terça de manhã e uma quarta à tarde, onde você vai ter apoio de uma babá, por exemplo, para o seu filho. Então, se você, é o cálculo que a gente tem que fazer, se você vai atender 2 períodos da semana, vamos supor que você consegue encaixar nessa tua agenda 4 pacientes por período. Isso também depende muito do teu perfil, se você é daquelas que gosta de emendar um paciente no outro, ou se você gosta mais de espaçar. Eu sempre gostei de espaçar mais, tem aluna que emenda um atrás do outro, e aí no final do dia ver como é que se reenergiza, né? Porque é um cansaço, claro, é muito bom trabalhar com crianças, mas a gente precisa ter energia. Então vamos supor que você atenda, Nutri, no seu consultório 8 pacientes por semana. Que dá um total 8 vezes 4, é claro que algum mês tem às vezes 4 semanas e meia, né? Tem meses que tem quase 5 semanas. Então, pode acontecer, cada mês você vai ter ali um número de consultas diferente. Nunca vai ser, por exemplo, sempre 32 consultas, né? Se a gente for fazer vezes 4. Então, vamos colocar uma média de 30 consultas por mês, tá? Uma média de 30 consultas por mês. Se eu quiser chegar num faturamento de 6.000 apenas atendendo na terça de manhã e quarta à tarde, nesse contexto que eu estou simulando aqui, ou seja, seriam 30 consultas no mês, vamos supor que nenhum paciente faltou, nenhum paciente desmarcou, o que acontece, a gente já vai conversar sobre isso. Eu tenho que cobrar na minha consulta R$200. Então, é uma coisa que não é difícil, inclusive é um preço super acessível para a maioria das regiões. Então, Nutri, se você começa a visualizar isso, você atendendo 2 períodos por semana, não precisa trabalhar 40 horas. É claro que a gente leva trabalho para casa. Eu jamais vou ficar inventando situações ideais aqui de que você vai trabalhar só 2 períodos por semana e vai ganhar 6.000, faturar 6.000 por mês. Não é isso. Porque você vai sim, para ter esses 8 pacientes por semana, você precisa focar muito na sua divulgação, nas suas parcerias, participar de eventos, estudar, né? Fazer os planos alimentares, preparar as suas terapias em casa, fazer recursos lúdicos, lembrancinhas, tudo isso é trabalho também, faz parte do seu trabalho. Mas atendendo 2 períodos por semana, você pode chegar num faturamento de 6.000. Deia, mas eu estou atendendo, já faz sei lá quanto tempo que eu estou aí tentando encher a minha agenda e não saio dos 1.000, não saio dos R$500, não saio dos R$1.500. É porque está faltando divulgação do seu trabalho. E além disso, muitas das vezes, fidelização. Porque se você tiver 8 pacientes fixos de terapia alimentar que vão voltar semanalmente, e se a sua terapia for por volta de R$200, 180, vai depender, né? Porque como é semanalmente, a gente não coloca o valor da consulta individual, que às vezes pode passar até ser R$400, tem Nutri que cobra isso. Mas quando é terapia alimentar, a gente reduz o valor por ser semanalmente, então vai fechar ali o valor do mês, como se fosse a mensalidade, como futebol, como
escolinha de inglês, enfim, a gente vai fechar a mensalidade ali para aquela família. Então vamos supor que a sua mensalidade de terapia alimentar é R$800. Se você tem 8 pacientes fixos, você já chega no faturamento de R$6.000, Nutri. E não é difícil você ter esses 8 pacientes fixos. Vamos supor, né, de seletividade alimentar. Se você for uma Nutri focada nesse nicho. O que precisa acontecer para você chegar nesses 8 pacientes? Divulgação. Atitude de rainha. Quando a minha agenda era vazia, eu acordava segunda-feira, não desanimada, mas com vontade de tentar fazer dar certo mais uma vez. Por mais que eu ainda na época patinava muito, porque eu não sabia, não entendia de marketing, eu não sabia fidelizar meus pacientes, né? Então tudo que eu ensino hoje foi a trancos e barrancos, quase 3 anos aí perdendo, errando para acertar, para ganhar. Mas quando você entende de um marketing bem feito, você tá ali ativa, não só nas redes sociais, mas nas suas parcerias. Se você tá ativa em eventos presenciais que acontecem na sua cidade, se você tem um Google Meu Negócio bem estruturado e divulga o seu Google Meu Negócio e alimenta, que eu fiz uma live na semana passada sobre isso, se você usa o seu WhatsApp, que é um ouro para atrair pacientes, através de lista de transmissão, onde você vai alimentando e não vai deixando essas famílias que até um dia entraram em contato com você perguntando o seu trabalho e não agendaram, sabe o que vai acontecer? Coloca essa família que não agendou na lista de transmissão e alimenta essa lista de transmissão toda semana com conteúdo rico. E essa família vai passar a ser paciente sua em algum momento. Trazer um curioso para se tornar um paciente seu é questão de tempo. Essa pessoa vai vir para o seu consultório, mas você precisa dedicar o seu tempo a essa pessoa e a convencer essa pessoa de que você tem a solução nas mãos. Porque empreender, e aqui a gente está empreendendo, a gente está tentando buscar esse faturamento, a gente está empreendendo. Empreender é resolver problemas. E a gente precisa mostrar para as pessoas que estão de olho no nosso negócio que a gente tem a resolução do problema nas mãos. É claro que a gente não vai dizer que vai fazer a criança comer do dia para noite, como a gente está falando aqui de terapia alimentar. Mas a gente vai dizer que a gente tem como acolher essa família, que a gente vai ser rede de apoio e que a gente vai buscar juntos a solução e que em algum momento, seja lá se for daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança vai começar a comer, mas o foco é começar a sentar na mesa com a família, começar a querer se relacionar com novos alimentos, a querer interagir, a ter uma relação boa com os alimentos, além daqueles que faz parte da rotina dele. Então é isso, é divulgar e quando o paciente pela primeira vez chegar no seu consultório, é saber fidelizar. Porque você fidelizando, você não precisa ficar sempre correndo atrás de novos pacientes. Então, na primeira consulta, você mostrou para essa família que você precisa de, no mínimo, 1 ano com essa criança. Você mostrar para essa família que a frequência faz parte, sim, de um maior sucesso para essa criança se aproximar dos alimentos. Você mostrar para essa família o quão complexo é o comer e que não é da noite para o dia, que você vai precisar de muitas sessões, não só com a criança, mas com a família. Porque no meu método eu ensino que a criança está ali semanalmente, mas os pais é 1 vez por mês no mínimo, conversar com esses pais e trazer sempre deveres de casa, alinhar as expectativas e manter esse paciente que toda vez que você for renovar essa mensalidade com os seus pacientes, né, essa terapia, é uma nova venda. Então você precisa sempre mostrar o que está acontecendo de bom, o que a gente está avançando, mesmo que aos olhos dos pais isso pareça pouco. Mas somos nós profissionais que temos que mostrar que não é pouco, que a gente evoluiu muito, mesmo que a criança ainda não esteja de fato comendo. Então essa é uma das formas. Visualizando isso, se você tiver 8 pacientes fixos, ou se você fizer 30 consultas avulsas, o que é mais difícil, conseguir 30 novos pacientes é muito mais difícil do que você ter 8 pacientes fixos.
Mas se você tiver 8 pacientes fixos, você consegue chegar no faturamento de 6 mil, digamos, se a sua terapia for R$200, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo por aqui. Vão jogando as perguntas que no final eu vou olhar, tá? Eu vou até tentar abrir pelo meu outro celular pra ver se eu consigo acompanhar. Tá, beleza. E aí o seguinte, vamos para a segunda forma de faturar R$6 mil com nutrição infantil. Agora eu vou mesclar o consultório com nutrição escolar. Quando a gente fala de nutrição escolar, também estamos falando de nutrição infantil, porque dentro da escola o que tem? Crianças. E a gente vai atuar diretamente com as crianças. Muitas nutris têm receio porque não gostam de UAN, não gostam de cuidar de cardápios, de cuidar da parte higiênico-sanitária de uma cozinha. Eu, André, também nunca gostei da parte de UAN. Mas quando você chega numa escola, e eu ensino lá no método, tem um módulo sobre nutrição escolar. Quando você chega numa escola, no primeiro mês é arrumar a casa. Realmente você vai ter que dar uma atenção para as questões da cozinha, você vai ter que dar uma atenção para o cardápio, você vai ter que dar uma atenção para coletar informações de satisfação dos pais, dos professores e entender em que contexto que você está entrando e tentar aos poucos organizar tudo isso, porque afinal é o seu nome que está ali em jogo. Mas arrumando a casa, você tem o ano inteiro para trabalhar com as crianças e é realmente maravilhoso você fazer as atividades ali diretamente com as crianças, aplicar as atividades de educação nutricional, ensinar as crianças em grupo a comer frutinhas de uma forma divertida e faz piquenique e conta histórias e monta ali uma atividade lúdica com todas aquelas crianças, desde bebezinhos dá para fazer atividades sensoriais com os bebezinhos, enfim, dá para fazer muita coisa na escola sem você sair da nutrição infantil. Porque o que acontece? Muita nutri ama a nutrição infantil, não ganha dinheiro no consultório por não estar divulgando, não estar fidelizando, e aí começa a atender adultos, começa a pegar bicos em restaurantes, em outras partes de UAN, né, que não tem nada a ver com nutrição infantil, sendo que você poderia estar atuando numa escola. E estar na escola e estar em consultório, os dois trabalham super bem. Se você está numa escola, você precisa mostrar para as famílias que estão ali com a criança na escola comendo só arroz branco no almoço, você precisa mostrar o seu trabalho de consultório. Porque você ali como nutricionista escolar, você está trabalhando com o coletivo e não com aquela criança individualmente. Não tem como trabalhar somente com aquela criança, você cuidando de 300, 400 crianças, enfim, dependendo do tamanho da escola. Então, é um ambiente onde você vai ter possibilidades, inclusive, de crescer o seu consultório. E, além disso, a vantagem é que você tem um valor fixo por mês. Dependendo do projeto que você apresenta, do valor que você negocia com a escola. Então, o que você conseguiria? Eu tenho alunas que recebem R$ 2.300 para fazer ali 15 horas por semana. R$ 1.800, R$ 2.700. Tem alunas que conseguiram R$ 1.000, independente, né? Vai ser de acordo com a demanda. Mas também tem a possibilidade de você não estar sendo RT, ou seja, assinar lá no conselho como responsável técnica. Você vai então assinar, não vai assinar nada, vai prestar uma assessoria e vai estar ali todas as semanas, a cada 15 dias, uma vez por mês, fazendo atividade com as crianças, sem ter vínculo com cardápio, com cozinha, enfim, até mesmo para as escolas que não produzem refeição no local, né? As crianças levam lanche da escola, às vezes eles pedem almoço de restaurantes mesmo, que já tem nutri no restaurante, e a sua atividade ali vai ser diretamente com a escola. Então vamos supor que você, e esse ano, essa fase do ano, novembro, dezembro, é a melhor fase para você ir atrás de escolas, porque eles estão buscando o diferencial para que os pais façam a rematrícula com os filhos ali. Então vamos supor que você feche uma escola por R$ 2.000 de escola.
pacientes fixos a gente precisa ter cobrando R$200 para chegar nos R$6.000? Eu só preciso de mais 4.000 para chegar no faturamento de no mínimo R$6.000. Não quero que vocês se limitem nesse valor, mas é o mínimo que eu espero que toda Nutri Infantil ganhe. Então, quanto que a gente precisa para chegar nos R$4.000? Então, eu vou pegar aqui R$4.000 dividido por 200, eu preciso de 20 consultas. Mais 20 consultas por mês. E aí, se eu quiser destrinchar mais, porque aqui eu dei um exemplo como se fosse só terapia alimentar, mas eu sou aquela nutri que eu amo fazer consultoria de amamentação, eu gosto muito de atender bebês na fase de introdução alimentar, eu gosto de atender crianças com sobrepeso, com obesidade. Então, eu posso dizer que são 20 consultas, mas eu posso considerar que dois pacientes fixos, 2 fixos de terapia, que não é difícil. Vamos supor aqui que você cobra a mensalidade de R$600, ou seja, cada sessão você vai cobrar 150 dessa criança, ou seja, você já tirou ali 1.200 de pacientes fixos, então divide para o resto do valor, você tem que ter, né? 14 pacientes avulsos. Então, essa é uma possibilidade. É você atuar com escolas, faturando ali uns R$2.000, atendendo 10 horas por semana. Então, na sua agenda poderia ser segunda de manhã e segunda tarde escola. E aí você divide os seus pacientes na quarta, na quinta e na sexta. Esses 20 pacientes, 2 fixos de terapia, 14 pacientes avulsos, você chega no faturamento de 6.000. Então, se você tem uma escola, para você chegar nesse faturamento, você não precisa ter mais pacientes, né? Você, então, tendo menos pacientes, você já consegue chegar no faturamento, porque a escola está somando ali no final do mês, nesse faturamento. E a terceira possibilidade, ficou um pouco aqui, deixa eu dividir aqui. A terceira possibilidade, então. Quando eu cheguei no faturamento de 6.000, eu estava em 2 escolas. Na época, eu faturava com as 2 escolas R$2.000, tá? Então, eu vou escrever aqui 2 escolas. Cada uma me dava R$1.000, então eu faturava R$2.000. Além dessas 2 escolas, eu estava numa grande pegada de fazer grupos e cursos online. Por quê? Porque eu ficava ansiosa de ficar parada. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia, eu gosto de trabalhar, então ficar parada me agoniava. Eu não estava com muitos pacientes, eu trabalhava em 2 escolas, ou seja, vamos supor que eu trabalhava segunda em uma, terça em outra, e eu não tinha muitos pacientes, sei lá, eu atendia uma vez por semana. Vamos supor que eu atendia na quarta-feira ali 2, 3 pacientes por semana. Então ainda me sobrava quinta e sexta-feira, né? Mas claro que não era exatamente essa organização, mas para entender que sobrava tempo. E eu sempre tinha na minha mente que tempo era dinheiro e que eu tinha conhecimento, existiam famílias precisando desse meu conhecimento e eu queria dinheiro e as famílias queriam me pagar. Depois, é claro, de muito trabalho, de muita terapia, de muita abertura de mente, mudança do meu mindset, de que realmente as pessoas queriam me pagar. Porque o que me fez quase desistir era esse pensamento sabotador, que talvez você aí do outro lado também tenha, de que as famílias não querem, de que as famílias não pagam, de que elas querem só plano de saúde. Depois que eu entendi que as famílias queriam, que as famílias pagavam, eu entendi que ficar parada eu estava perdendo dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu inventei um grupo online. O grupo online eu fiz no WhatsApp, mas eu ensino, dá pra fazer no WhatsApp, dá pra fazer no Telegram. Você vai escolher o tema que você mais se sente à vontade pra fazer, que você está mais segura. E geralmente, introdução alimentar é um assunto que nos deixa mais segura, porque
é mais orientação. As dificuldades, elas são dificuldades comuns de todos os bebês, e a gente vai auxiliando, vai trabalhando a ansiedade dos pais e vai dando tudo certo. Então, o meu primeiro grupo online foi de introdução alimentar. O que eu fiz? Eu divulguei na minha rede social, uma rede social que eu já alimentava por muito tempo. Então, não é simplesmente vou abrir meu Instagram, vou montar meu grupo online e de repente vou ganhar dinheiro. É para isso que a gente está ali todos os dias postando, aparecendo, divulgando o nosso trabalho. Para quê? Para quando a gente tiver uma ideia, a gente coloca a nossa ideia lá e as pessoas compram a nossa ideia. Porque a gente já tem um relacionamento com essas pessoas e elas já estão maduras para comprar de nós. Porque já estamos criando essa confiança nessa pessoa, dessa pessoa no nosso trabalho há muito tempo. Não é do dia para a noite, né? Então, eu já vinha alimentando minhas redes sociais, ainda estudante. E quando eu divulguei esse primeiro grupo online, onde eu fiz... Foram 21 dias, mas hoje eu recomendo fazer de 7 a 14 dias um grupo. E ali eu fui dividindo, então, as informações que eu achava mais importantes da fase de introdução alimentar durante os dias do grupo. E aí, ali fui passando materiais, e-books, receitas, tirando as dúvidas, as mães foram mandando fotos no grupo, vídeos dos bebês comendo, conforme a minha orientação lá no grupo, e foi muito legal. No primeiro grupo que eu fiz, eu vendi 11 inscrições, e na época eu cobrei R$ 49,90. Então, ou seja, eu estava em casa, e eu vendi 11 por... Vou arredondar, tá? 11 por 50. Opa! Eu vendi R$550 naquele mês, sem sair de casa. Eu estava apenas com o celular na mão e o meu conhecimento que estava fresquinho, eu tinha muita vontade de trabalhar. Então, você pode juntar aqui, vamos arredondar, um grupo online. Onde você fature de 600 a R$1.000. Isso vai depender do quê? Do que você plantou, do quanto você vai divulgar, se você já vestiu a blusa, a camisa de uma NutriKids marqueteira, se você souber realmente tocar na dor daquela mãe, trazer o desejo, o que o seu grupo vai trazer de transformação para essa família que se permitir entrar nesse grupo. E aí a mãe vai entender que pode participar de um grupo. E esse grupo vai fazer parte da minha esteira de produtos. Ou seja, a minha consulta custa R$200, mas o grupo custa R$50. A família que ainda não se convenceu de que vale a pena estar em consultório comigo por R$200, pode ser mais fácil convencer de que estar num grupo por R$50 talvez valha a pena, porque ela ainda não tem 100% de confiança no meu trabalho ou muitas vezes não consegue bancar financeiramente essa consulta ainda. Então é uma possibilidade de você faturar dentro da nutrição infantil um grupo online. Mas eu vou pagar aqui os 1.000, eu vou colocar bem a minha realidade, tá? Eu faturei perto de R$600. Então na época eu faturei 2.000, faturava 2.000 com escola, no mesmo mês eu fiz o grupo e o resto eu cheguei com programas nutricionais. Então eu já estava aqui, faltava, deixa eu ver, 2.600, né? Faltava ainda 3.400 para eu chegar no faturamento de 6.000. Nesse mês eu vendi 2 programas nutricionais. Foi um mês maravilhoso. O primeiro mês que eu cheguei no faturamento de 6.000, eu vendi 2 programas nutricionais, que para quem não sabe, o que é um programa nutricional? É você vender para a família todo o acompanhamento dessa criança de uma única vez, já na primeira consulta. Então você vai conhecer ali a família pela primeira vez, vamos supor que essa criança veio com sobrepeso, com obesidade. E eu defendo muito a trabalhar os hábitos com essa criança e não simplesmente aplicar um plano alimentar, uma dieta e achar que é isso que vai funcionar, porque não vai. O que vai funcionar é você trabalhar a mudança de hábitos, cada hábito por vez, né? Que essa criança entenda como e por que
mudar esse hábito, que vocês apliquem essa mudança de hábitos por um tempo determinado, 15 dias, um mês, até você acrescentar um novo hábito. E no final de 5, 6, 7 meses, 10 meses, vai depender de quanto tempo você sente ali que precisa com essa criança, ela vai ter mudado vários hábitos, ela vai estar tomando mais água, ela vai estar comendo mais fruta, ela vai ter aumentado a quantidade de exercício físico, ela vai estar dormindo melhor, diminuído industrializados, aumentado os alimentos in natura, tudo isso que você foi trabalhando ao longo do acompanhamento. E no final, ela chega ao peso adequado. Então a gente consegue vender esse acompanhamento numa primeira consulta, onde a gente chama de programa nutricional. E na época, nesse mesmo mês, eu vendi 2 programas por R$ 1.500. Ou seja, só aqui eu somei mais R$ 3.000. Então, várias vezes eu trago prints aqui de alunas dizendo: acabei de vender um programa nutricional, por quanto? Por 1.100, por 1.800, por 980, por 2.200. Cada uma dá o seu preço, isso depende também de quantas consultas você vai vender na hora. Mas acontece que, se você tiver vendido 2 programas nutricionais, e é claro, tem que saber vender. E tem que vestir a camisa de vendedora. Porque não é fácil oferecer um programa nutricional de R$ 1.500. A primeira vez que eu ofereci, eu tremi nas bases. Eu me escondi. Vergonha de oferecer. Mas a primeira vez que você vende, você descobre que é bom vender. As famílias querem. Elas querem essa experiência. O filho delas é a coisa mais preciosa que elas têm. E se elas têm dinheiro, elas vão pagar. Se elas não têm dinheiro, elas vão dar um jeito. Vão dividir em 10 vezes no cartão, porque a gente precisa também facilitar para essas famílias, né? A gente divide, enfim. E as famílias vão comprar. Então aqui, nessa época, eu vendi 2 programas nutricionais no mesmo mês. E aí, fechei com mais 2, né? Pra somar aqui os 6.000, mais 2 consultas avulsas. Aqui eu tô simulando, tá? Porque eu não me lembro muito bem quantas eu fiz, enfim. De R$200. Opa! Ou seja, precisei de 4 pacientes. E muitas das vezes a gente fica: não tenho paciente, não tenho paciente, não tenho paciente. Você vai ter paciente. Se você tá no início da carreira, você ter uma agenda sólida é uma construção. É uma construção, não tem jeito. Não tem como você pular essa etapa. É uma construção de confiança com os seus parceiros que você vai buscar. É uma construção de confiança com os pacientes que você vai começar a atender e vai te divulgar por aí. É uma construção de confiança com as pessoas da sua cidade. Quando as mães começarem a te indicar nos grupos do WhatsApp de mães da cidade, é aí que a sua agenda vai ficar sólida. Quando você começar a se tornar referência, seu nome começar a ser falado entre as mães, a sua agenda vai solidificar. Mas enquanto isso, e para te ajudar a chegar nisso, existem outras formas. Você divulgar seu trabalho em escolas, você fazer o seu grupo online. Eu, em toda a minha carreira, eu fiz 6 grupos online. Depois que, é claro, que eu comecei a mentorar Nutris, essa minha frequência diminuiu. Eu fico até hoje imaginando como seria a minha carreira sem estar mentorando Nutris, né? Quantos pacientes eu já teria, quantos grupos eu já teria feito, quantas escolas eu teria passado. Mas a minha missão hoje, a principal, é estar aqui te ajudando, Nutri. Eu tô dizendo pra você que você não precisa ter 1.000 pacientes para chegar no faturamento de 6.000. E visualizando isso, a sua mente vai se abrir. Então, dá sim para fazer um grupo online. Desse grupo online, uma dessas mães que participar do grupo pode se tornar uma paciente sua. E o que acontecia muito, depois que eu fiz o grupo de introdução alimentar, comecei a fazer o grupo de seletividade alimentar. E pelo menos uma mãe de cada versão de grupo veio para o consultório e fidelizamos com terapia alimentar. Eu digo fidelizamos porque na época tinha a parceria para fazer o grupo com uma psicóloga infanto-juvenil e a gente também fazia parceria junto nos atendimentos. Ou seja,
Aqui, se você deixa de fazer um grupo online, você deixa de divulgar o seu trabalho também. Então, muitas vezes não é só pensando no faturamento, mas também pensando na divulgação do seu trabalho de consultório. Então, as coisas não caem do céu. Se deu certo para mim, foi fruto de muito suor, de muita dedicação, de muitos choros, mas de muitos sorrisos depois. Então, Nutri, se você tem tempo, aproveita o seu tempo para estudar, é óbvio, mas não só isso, para aplicar e ir atrás de divulgar o seu nome, tá? E aí, como quarta opção, deixa eu dividir aqui bem. Aqui eu trouxe então somente com consultório. Aqui eu trouxe somente com escolas e consultas. Aqui eu já adicionei o grupo online. E aqui tem a possibilidade, além do grupo online, eu vou fazer uma barrinha, do curso online. Eu sinto que é uma barreira de muitas nutris, não são todas que se aventuram nesse mundo. Até hoje eu tive 2 alunas do meu curso, tem mais de 500 alunas, 2 se aventuraram em curso online que eu esteja sabendo, né, que vieram me contar, enfim. Mas o que aconteceu? O meu grupo online foi tão bom, eu gostei tanto do trabalho que eu tive, que eu simplesmente só reorganizei para um curso. E quando eu lancei, eu vendi muito, que eu também já tinha plantado muito nas redes sociais. Mas enfim, um infoproduto. Aqui também poderia entrar e-book, tá? Um e-book bem feito e bem vendido também pode trazer aí um aumento do seu faturamento, tá? Agora, como quarta opção, eu quero trazer aqui, adicionar as oficinas culinárias. Nutri, quando você quer divulgar o seu trabalho, saia da sua toca. Não fique só na sua cadeira, só no seu computador, só no seu sofá, achando que ficar postando no Instagram é a única forma de se tornar referência na sua região. Porque muitas nutris querem ser referência, mas nem todas estão dispostas a fazer o que tem que ser feito para se tornar referência. E um evento presencial é uma das principais estratégias para o seu nome rodar na cidade. Então, quando você sai da sua zona de conforto, faz uma oficina culinária, sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar o engajamento das suas redes sociais antes, durante e depois do evento. As mães que participarem do evento vão repostar as fotos dos filhos dela no evento. E aí, de 5 mães que conhecem seu trabalho e levaram o filho delas na oficina culinária, de repente 100 mães vão passar a conhecer o seu trabalho, porque se cada 5 divulgar e 20 mães verem, o que é pouco, né? São mais 100 mães conhecendo o seu trabalho, então você vai começar a ganhar seguidores, você vai começar a ganhar mais pacientes, porque você fez um evento e esse evento, inclusive, vai aumentar o seu faturamento. Então, eu tenho uma aluna dentro do meu método, que é a Cris Resitano, que ela começou a se aventurar nas oficinas culinárias, porque ela teve esse mesmo pensamento que eu tive no início da carreira, e eu falo isso no início do meu método. Não foquem só em consultório, se vocês quiserem já ter um faturamento bom no início da carreira. Então ela estava ali faturando R$1.000, R$1.500, e ela queria aumentar o faturamento. E aí ela inventou as oficinas culinárias e começou a fazer isso com frequência. E a primeira oficina não foi um sucesso, e ela contou isso lá no curso que a gente fez, mas a segunda, né, ela aprendeu com a primeira, viu o que ela fez de errado, a segunda já foi muito melhor e assim sucessivamente. E hoje a gente ensina para faturar no mínimo R$1.000 com oficina culinária. E essa oficina culinária poderia ser, então, vai depender se você quer cobrar pouco e ter mais volume, se você quer cobrar mais e ter menos volumes. Mas vamos supor que você precise de 10 crianças por R$100, ou 5 crianças, vamos supor, por R$200.
estamos falando de lucro. Aí é uma questão de organização e experiência. Porque uma oficina culinária, você pode fazer sobrar, dos R$ 1.000 que vai entrar, você pode fazer sobrar 600, 700 reais. Se você souber se organizar e não gastar mais do que deve. Às vezes, as primeiras oficinas você vai ter que investir mais em utensílios, em avental, enfim, tudo isso que faz os olhos dos pais brilharem. Mas nas próximas você dá uma segurada, porque você já tem utensílio, você já tem avental. Só investe ali no enfeite, nos alimentos que você vai usar para fazer a culinária, no material lúdico que você vai usar para fazer a atividade de educação nutricional. Porque não é só cozinhar, você vai aplicar uma atividade de educação nutricional, a intenção é que a criança chegue, aprenda e depois cozinhe. Não é só cozinhar, porque só cozinhar qualquer um pode fazer. Mas você é uma nutri infantil, então você vai fazer educação nutricional e depois vai cozinhar com essas criançadas, né, com a criançada. Então, a intenção é que você faça sobrar dinheiro. Porque eu conheço um nutri que faturou R$ 1.000 em oficina e sobrou R$ 50. Por isso que eu tô falando aqui. Não é só faturar, é se organizar para sobrar para você também, que tá ali, tá trabalhando, que tá suando, que tá se movimentando para ter o seu merecido dinheiro, né? E aí, com a oficina, você pode juntar escola, consultório, enfim, né? Para somar ali os R$ 5.000. É uma forma de você empreender dentro da nutrição infantil. Tá vendo quantas possibilidades? Daí eu tô perdida. Você traz aqui muitas ideias, eu não sei qual que eu aplico primeiro. Nutri, você vai aplicar aquilo que você acha que você mais vai ser feliz fazendo. Quando eu falei aqui de escolas, não é uma coisa que vibra muito teu coração, você não se imagina num ambiente assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Foca no consultório e vai fazer dinheiro no consultório. Ah, eu gostei muito da ideia do grupo online, eu tenho bebê pequeno em casa, eu vou focar nisso. Foca nisso e na consulta online. Dá pra fazer de diversas formas para você faturar R$ 6.000. Dá, Nutri. Mas você precisa, arregaçar as mangas. Encher o teu peito de motivação. O que te motiva a chegar a R$ 6.000? Uma Nutri rainha, não uma princesinha, uma Nutri rainha. Sabe exatamente o motivo de por que acorda todos os dias, por que vai pro banheiro, lava rosto, escova os dentes, toma um café, senta no computador e vai fazer o que tem que fazer, e vai estudar, senta na mesa e vai preparar os recursos, se maquia e vai gravar os vídeos, os reels, enfim, TikTok, o que for para divulgar o trabalho. Por que você faz isso? Qual é o seu grande motivo de você querer trabalhar? E eu não tô falando só na hora de trabalhar porque eu amo crianças, tudo bem. Mas você trabalha com crianças, escolheu trabalhar com nutrição infantil porque você ama, porque você gosta e dali vai vir teu dinheiro. Mas por que você quer dinheiro? Se você tem essa motivação forte dentro de você, você vai fazer o possível e o impossível para chegar no faturamento de no mínimo R$ 6.000. Agora, se essa motivação não está clara, o motivo para a ação não está clara, você vai se contentar com 2 pacientes no mês e tá tudo bem. E é o que eu digo, tá tudo bem no primeiro mês. No segundo mês, você não vai continuar com 2 pacientes. Eu quero no mínimo que venha para 3, para 4, para 5. E no terceiro mês que aumente, que você já organize sua oficina. E no quarto mês que você já se movimente para ir buscar uma escola. Que você se movimente para entrar mais dinheiro. Que não fique na zona de conforto, que essa é a pior coisa, que na verdade é a zona do desconforto. Não é confortável não ter dinheiro na conta. Abrir a conta e ver ali que tem R$ 0 e muitas vezes está negativo. Está no cheque especial, cartão de crédito estourado, você não poder nem fazer uma unha. É para isso que você trabalha, para ter uma vida... Não é para isso que você trabalha para ter uma vida muito melhor. Então aproveita essas possibilidades. Aproveita que vai iniciar um novo ano. Faz do seu 2023 um ano diferente de tudo que você já fez até agora. E é claro, se você quiser
ter um passo a passo para tudo isso, o meu método, o método NutriKids tem tudo isso. Eu ensino como você ter pacientes, eu ensino como você ter escolas, eu ensino como você fazer grupos e cursos online, e e-book. A gente ensina em outro curso à parte, oficina culinária, mas quem é do método NutriKids paga metade do valor. Enfim, eu ensino tudo, mas você tem que me permitir te ensinar. Porque vai dar certo, não tem outro caminho, vai dar certo. E a última possibilidade, então, para você chegar no faturamento de R$6.000, é você, então, vender e focar nos programas nutricionais. E aqui entra, inclusive, nutricionais. Entra, inclusive, os atendimentos de amamentação. Lá dentro do meu método, e aqui eu vou mencionar para você, para abrir esse teu olhar sobre a nutrição infantil, eu ensino sobre as consultorias de amamentação, que é um diferencial de uma nutri infantil. Por mais que depois você queira focar, daí eu quero focar só em terapia alimentar, só em crianças seletivas. Não tem nada de errado nisso, inclusive, quanto mais você for nichando, melhor ainda para o mercado. Eu acredito muito nisso. Mas o meu papel é te apresentar as possibilidades. Eu já entendi que essa é a minha missão. Você vai entrar dentro do método, vai assistir aqui as minhas lives, e eu vou te mostrar como é que você vai trabalhar com amamentação, com introdução alimentar, com crianças para melhora de hábitos, com crianças seletivas, com nutrição escolar. Vou te mostrar todas as possibilidades. E você vai decidir onde você vai atuar. Porém, eu indico muito que você nutri, pelo menos tenha uma mínima experiência com o aleitamento materno. Porque é a partir do aleitamento materno que a gente começa essa experiência do comer. Então, se você vai atender só uma criança seletiva, o aleitamento materno influenciou nessa seletividade sem dúvida. Se você vai atender só bebê de introdução alimentar, só a partir de introdução alimentar, um bebê de introdução alimentar ainda mama. Com 1 ano ainda mama e tem as dificuldades. Às vezes o bebê mama demais com 1 ano e não está comendo. Já é uma fase que deveria estar nessa transição do líquido para o sólido, né? E o leite vir complementando. Se você vai atender só uma criança com sobrepeso ou obesidade, você precisa entender o que fez essa criança mamar ou não mamar, quanto tempo mamou, quais foram as dificuldades dessa mãe. Porque isso influencia no peso da criança, ela ter mamado ou não. Enfim, lá dentro do método eu ensino o manejo do aleitamento materno para a prática. Então você vai aprender a fazer consultoria pré-parto, da gestação e pós-parto. Então vai preparar essa família para esse momento tão delicado e vai receber essa família, na verdade você vai à casa dessa família, né, atendimento a domicílio. Indico e estimulo muito que seja assim, porque é um momento muito delicado, puerpério, a mãe recém, parido filho, então a gente vai a domicílio e atende essa família. Então você pode fechar um programa nutricional antes e depois do parto para acompanhar toda essa fase aí de início da amamentação. E se quiser, você pode incluir volta ao trabalho, a consultoria de desmame gentil, que a gente também pode atuar nessa fase. E tem procura, as mães que estão ali com 1 ano e meio, 2 anos, querem começar esse desmame gentil, querem orientações. Isso também é papel de nutri infantil. Então vamos supor que você venda um programa nutricional de amamentação. Então você vai acompanhar esse bebê desde a barriga da mãe, orientando esse pai e essa mãe e cuidadores, enfim, familiares que quiserem participar. E você pode vender, por exemplo, vou arredondar aqui, tá? Por R$1.500. Vamos supor 4 encontros, tá? Mas pagam? Pagam, tá? Esse trabalho de consultoria de amamentação é um trabalho diferenciado, é um valor diferenciado, porque é um atendimento a domicílio, é um atendimento mais premium, vamos dizer assim, né? Então, se eu já vendi, qualquer nutri consegue vender um programa nutricional de R$1.500 para amamentação. Você pode vender um programa nutricional para bebês. Como seria esse programa? Um acompanhamento completo.
né? Onde você vai encontrar o bebê aos 6 meses, aos 9 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio e com 2 anos. Mas daí eu vou vender um programa para acompanhar o bebê por 1 ano e meio, aí é uma decisão sua. Eu costumava vender 6 meses, 9 meses e 1 ano. E depois, fechando 1 ano, a gente vende um novo programa nutricional e é o que eu indico. Para não dar um espaçamento muito grande com esse paciente, né? Até porque a tua vida pode mudar. De repente, né? Eu, de repente, já não estava mais focando nos atendimentos. Eu poderia ter até hoje bebês aí de programa nutricional dependendo dos meus atendimentos. Então, eu indico que você faça, por exemplo, vamos supor 6 meses, 9 meses e 1 ano. Mas para isso tem que saber vender. Não é só saber atender, você tem que saber vender. E eu costumava vender os programas nutricionais já no WhatsApp. A mãe entrou em contato, eu já enviava o link, a mãe já comprava. Porque é ali, em qualquer lugar, na verdade, quando você quando você incorpora a NutriKids marqueteira, como eu falo carinhosamente, você vai vender em qualquer lugar. No WhatsApp, na hora que você estiver lá no salão fazendo a unha, na hora que você estiver lá na academia, ouviu alguém falando sobre que o bebê vai começar a comer, você vai lá e vai vender um programa nutricional. Você já vai fidelizar antes mesmo de fazer o seu primeiro atendimento, tá? Então vamos supor que aqui você venda um programa de R$1.000 para atender esses bebezinhos. Claro que vai depender do valor aí que você cobra. Tem muitos que cobram 600, 700, 1.000, né? Então aqui inclui 3 encontros. Ah, Deia, mas na minha cidade não pagam. Tudo bem, eu sei disso. Cada região tem uma realidade diferente. Eu vivo no sul do país. O sul do país é uma região onde as pessoas têm mais dinheiro, né? Onde as pessoas estão mais disponíveis para pagar. Então essa aqui é a minha realidade. O que você vai fazer se a sua realidade não for essa? Você vai adaptar os seus programas nutricionais para a sua realidade, mas a realidade da sua cidade, não a realidade que está na sua cabeça. Ao invés de vender por R$1.500, 4 encontros, eu vou vender, sei lá, por 800. Tudo bem, mas é R$800. É dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar 2 mães de amamentação ao invés de uma. E é super possível. Eu tô querendo mostrar aqui que se você souber vender, se você tiver 4 pacientes no mês vendendo um programa nutricional para cada paciente, você já chega no faturamento perto dos 6.000, né? Ou, vamos supor, na tua região você precisa cobrar metade disso. É só você conseguir o dobro dos pacientes, ao invés de 4, 8. Tá vendo como é possível? Mas aqui eu reforço, não é do dia pra noite. Semana passada, não sei se a Fran tá aí, a Fran é uma aluna do método. E ela colocou lá no nosso grupo do Telegram, das alunas, colocou assim, eu não sei o que eu estou errando. As mães estão entrando em contato comigo e eu não tô conseguindo converter. E ela já tinha visto as aulas, já estava aplicando o método, né, onde eu ensino a vender, como vender os programas, e ela não estava conseguindo. Aí eu falei, Fran, manda os prints de como você está conversando com essas mães, porque alguma coisa tá errado, alguma coisa de errado não tá certo. E aí ela mandou os prints e aí eu percebi que estava faltando aquela primeira conexão que eu ensino lá no método. Não é só simplesmente vender. A mãe entrou em contato, você passou o seu preço. Não. Tem que ter essa conexão, essa empatia, você reforçar o quanto é importante a mãe ter te procurado. São várias etapas para a mãe entender que de fato ela tá ali falando com a melhor pessoa no melhor momento e que é agora que ela vai precisar de ajuda e que é o que ela vai investir vai valer a pena. E aí ela vai começar a converter melhor. Então, não é do dia para noite que você vai conseguir vender um programa nutricional. É um aprendizado. Pode demorar 3 meses, pode demorar 6 meses, mas eu tenho muitos prints de alunas que no primeiro atendimento já vendeu um programa nutricional. Coisa que eu demorei 3 anos na minha carreira. Então, eu tenho muita gratidão eu acredito em Deus, tenho muita gratidão de Deus ter me dado essa missão, de facilitar a tua vida aí do outro lado,
que está me assistindo agora ou assistindo a gravação, de que consiga vender um programa nutricional com muito mais facilidade do que eu, que sofri muito no início da carreira. E jamais imaginei que eu ia receber mais de R$1.000 à vista. Tá, Deia, mas é R$1.000 para ter 4 consultas. Exatamente, você vai ficar 4 meses com o seu paciente. Ou seja, naquele mês você vendeu o primeiro programa nutricional. Mês que vem você vai ter que encontrar um novo paciente para vender de novo. E vai continuar atendendo esse. É sempre uma busca, né? Mas é claro que também é legal quando a gente está falando aqui sobre as terapias alimentares, né? Que aí também fica um paciente mais fixo. Enfim, então vamos supor que você tenha vendido aí um programa nutricional para criança, uma criança, né? Um programa de mudança de hábitos. Você tenha vendido... O meu programa mais caro estava R$2.600. E vendo, tá? E vendo. Se você acha que na sua cidade não vende, cobra R$2.000, enfim, tá? E aqui são 10 consultas. E aí você também pode vender uma terapia alimentar, vamos supor. Uma terapia alimentar, onde é como se fosse um programa nutricional, mas é focado para um mês, né? Você vai cobrar ali a tua mensalidade. Enfim, vamos ver quanto é que já deu aqui. 3.100, 4.100. Vamos colocar então 2 terapias alimentares. Pra gente somar aqui pelo menos mais os R$900 para dar os 6.000. Tá, que daí são 8 consultas, né? Então, Nutri, qual foi o objetivo maior dessa live? Te mostrar que é possível. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre todas essas possibilidades, talvez você não estava enxergando a nutrição infantil como eu fiz você enxergar agora, e agora que você enxergou não tem como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Deixa eu ver se tem alguma pergunta do outro celular. A Lisandra falou, gosto muito de trabalhar com nutrição escolar. Eu também gosto muito. E existem 2 formas de você trazer as crianças da escola para o seu consultório. Uma delas é você fazer a avaliação nutricional dessas crianças semestralmente ou anualmente, vai depender do volume de crianças que tem nessa escola que você atua. E chamar no particular aquelas crianças, os pais daquelas crianças que estão com sobrepeso, obesidade ou até mesmo baixo peso, se acontecer. E aí tentar converter para consulta. Ou no momento que você estiver aplicando as suas atividades de educação nutricional, que por consequência vai ter alimentos, você ficar de olho naquela criança que não quer brincar, que não quer tocar, que não quer interagir, que não quer participar da brincadeira por ter alimento ali no meio. Então chama esses pais no privado, chama no WhatsApp, chama num encontro presencial e explica que isso não é normal, que existe tratamento para isso. E já vende a sua terapia alimentar, né? Então assim você vai colocando mais pacientes na sua agenda. A Vivi Castilho falou, gente, cola na ideia que vocês vão voar, eu sou o método NutriKids. Aproveitando, se você não tá sabendo, a gente vai abrir a última turma do ano, dia 1º de dezembro. Temos vagas remanescentes. E se você não entrar nesse ano, você vai pagar o valor novo do método, que eu avisei em outubro, quando a gente abriu as inscrições, que o método NutriKids iria aumentar o valor. Então, será a última turma no valor de R$ 1.997. A próxima vai ser por R$ 2.497. Então, se você quiser começar seu 2023 investindo num curso que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque ele é incrível, inclusive reconhecido pelo MEC, você vai receber o seu certificado de curso profissionalizante reconhecido pelo MEC. Lá no link da bio tem o link do grupo VIP, que é por onde nós vamos enviar o link de inscrição dia 1º de dezembro. E lá nós também estamos enviando todas as informações necessárias para você conhecer melhor o meu método.
A Elisandra falou também, estou amando o método, é muito mais do que eu esperava. Fico muito feliz, Elisandra. A Elisandra me acompanhou por um bom tempo, hein? É onde eu digo, né?